aos 20 de março de 2026. De acordo com o artigo 109 do Regimento Interno, peço ao presidente secretário que confirme a presença dos novos vereadores e o início do horário da sessão. Bom dia a todos. Estão presentes 8 vereadores. Vereadora Delziane Moraes, vereador Antônio Luiz, vereador Cristiano Alves, vereador Arthur Reis, vereador Renan Lima, vereadora Carmélia Carmen, vereadora Lorena Fernandes, vereadora Tânia Silvana. São 9 anos. O órgão legislativo legal, nesse momento, declara aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sucupira do Riachão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do salmo do dia. Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ouvindo a leitura do salmo do dia, nesse momento eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata de sessão ordinária da Câmara Municipal Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, no dia 6 de março de 2026. Cito às 9 horas, na sede da Câmara Municipal Sucupira do Riachão. Rua São José, sem número, sob a presidência do senhor vereador Antônio Luiz, secretariado pela vereadora Delziane Moraes Guimarães. Continuando, o senhor presidente solicita a primeira secretária que confirme o horário de início da sessão e a presença dos novos colegas vereadores. Compareceram 9 vereadores: Antônio Luiz Coelho, Cristiano Alves Pereira, Delziane Moraes Guimarães, Carmela Maria Oliveira Lima, Lorena Fernandes da Silva, José Arthur Reis da Silva, Moisés Fernandes Murada Neto, Renan Lima Dias e Tânia Silmar Lima Barbosa Ribeiro. Como é o quórum legislativo legal, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do salmo do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata de sessão anterior. A ata está em discussão, a ata está em votação. E se todos forem de acordo, que fiquem como estão. A ata será aprovada por unanimidade dos presentes. Neste momento, solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata de sessão extraordinária, realizada no dia 6 de fevereiro. A ata está em discussão, a ata está em votação. Se todos forem de acordo, que fiquem como estão. A ata segue aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da pauta. Declara aberto o expediente e já incorpora agora o expediente. A ausência de matéria para apresentação. A palavra está facultada ao plenário. Com a palavra, a vereadora Lorena Fernandes inicia suas palavras cumprimentando a todos com bom dia. Mesmo relato que foi oficializada pela Associação do Povoado Morro Vermelho, pedindo que fosse resolvido o problema da falta de água e da estrada que liga o povoado Morro Vermelho ao povoado Nova Velha, e se dirige à linha do governo vereadora Delziane Moraes para que leve esse pedido até a Secretaria de Infraestrutura e que seja resolvido com agilidade. E parabeniza a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Assistência Social, pela agilidade e a eficiência de acolher as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas em nosso município, e pede apoio aos colegas vereadores sobre o requerimento que a mesma protocolou nesta casa, em relação à iluminação pública de algumas ruas, principalmente na Rua Luz Colônia e Rua Nova. E muito obrigada. Com a palavra o vereador Moisés Morada, inicia suas palavras cumprimentando a todos com bom dia. Reforça a fala da vereadora Lorena Fernandes sobre a questão do ofício da Associação do Povoado Morro Vermelho e sobre o povoado Nova Velha. No ano passado, o mesmo trouxe esses pedidos.
pedido e que seja resolvido com agilidade. Parabenizo o Poder Executivo pelo apoio à família que foi atingida pelas fortes chuvas. O povoado Matança pergunta ao líder do governo se tem alguma resposta sobre a reunião que tiveram com a secretária de Educação sobre a creche. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Dana Silmar inicia suas palavras cumprimentando a todos com bom dia. Faz suas palavras as dos vereadores Elorina e Moisés em relação ao ofício da Associação do Povoado Morro Vermelho sobre o problema da falta de água e da estrada. Pede à líder do governo para que leve até o Poder Executivo esse pedido e traga uma resposta. Reforça a fala do vereador Moisés em relação à reunião que tiveram com a secretária de Educação sobre a creche, e a mesma quer saber se já tem alguma resposta. E solicita do presidente desta casa que entre em contato com o chefe do Poder Executivo para oficializar a liderança do governo, porque a vereadora está respondendo de forma regimental, porque não foi oficializado em programa. Continuando, o senhor presidente Antônio Luiz Coelho, em relação aos questionamentos dos vereadores sobre a falta de água nos povoados São José e Vão da Matança, o prefeito repassou que está sendo licitado poços para o município e vai ser perfurado poços que vai suprir a necessidade desses povoados. Com a palavra, a vereadora Delzene Moraes, inicia suas palavras cumprimentando a todos com bom dia. Em resposta ao requerimento verbal do vereador Moisés Muralha sobre o PFD e viagens que são feitas, a mesma repassou que a secretária de Saúde e foi solicitado que esse pedido seja feito através de ofício, ou o senhor vereador fosse até a Secretaria de Saúde. Obrigada. Com a palavra, o vereador José Arthur inicia suas palavras cumprimentando a todos com bom dia. Reforça o pedido dos colegas vereadora Lorena e Moisés e que seja resolvido com agilidade sobre as estradas que o Poder Executivo possa tentar dar uma planeada para melhorar o tráfego. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Carmela Maria, e suas palavras cumprimentando a todos. Bom dia. Parabeniza todas as mulheres pela passagem do seu Dia Internacional da Mulher e muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Renan Lima Dias. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, pede dispensa do parecer do ofício número 2458/2025, SUPED, TCE, Maranhão, prestação de contas anual dos gestores, exercício de 2021, e solicita a secretária da Casa para distribuir uma cópia da dispensa do parecer aos colegas vereadores. Muito obrigada. Continuando, o senhor presidente Antônio Luiz suspende a sessão por 5 minutos para que os senhores vereadores possam analisar o parecer da comissão, porque já estamos na terceira discussão e estamos chegando no limite do prazo. Retornando à suspensão, o senhor presidente Antônio Luiz Coelho coloca em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra, o vereador Elorino Fernandes. Concorda com a dispensa do parecer, porque todos vão se manifestar nas próximas sessões e está a favor da votação. E muito obrigada. Neste momento, coloco em votação a dispensa do parecer. Se todos forem de acordo, que fiquem como estão. A dispensa do parecer segue aprovada por unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o grande expediente e abro a ordem do dia. Com a terceira discussão do ofício 2458/2025, SUPED, TCE, Maranhão, prestação de contas anual de gestores, exercício de 2021. Fecho a ordem do dia. Declaro encerrado. A presente sessão, que seja lavrada, presenteada, após livre discutida e aprovada, será assinada pela secretária-geral, mesa diretora e demais colegas vereadores. Sucupira do Riachão,
13 de março de 2006. Nesse momento, colocado em discussão. Os senhores vão se manifestando. Nesse momento, colocado em votação. Como também nenhum dos senhores se manifestou, está aprovada a ata da sessão anterior. Senhor presidente, o vereador Moisés pediu para notificar os inscritos que está na estrada e ficou no prédio. Ele acabou de ligar aqui para casa, a secretária passando a informação, e sendo assim, justifica a falta do vereador Moisés. Solicita pela secretária que faça a leitura da pauta. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Sucupira do Riachão, Maranhão. 20 de março de 2026, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal. Pauta. Expediente do dia. Saudação. Registro de comparecimento dos vereadores. Leitura da ata de sessão anterior. Leitura da pauta de sessão. Apresentação. Requerimento 001/2026. Solicitando a implantação e/ou substituição da iluminação pública por luminárias de LED nas seguintes vias no município das ruas Luiz Colônia e Rua Nova 1. Parecer prévio, TCE Maranhão, número 336, 2024, prestação de contas anual de governo, exercício 2021. Ordem do dia, quarta discussão. Ofício número 2458, 2025, SUPED TCE, Maranhão, prestação de contas anual de gestores, exercício 2021. Sucupira do Riachão, Maranhão, 18 de março de 2026. Antônio Luiz Coelho, vereador presidente da Câmara. Declaro aberto o pequeno expediente já incorporou ao nome. Com a apresentação do requerimento de 001/2026, de autoria da vereadora Lorena, e também com parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Nesse momento, eu faculto a palavra aos vereadores de acordo com a ordem de inscrição. A palavra está com a vereadora Lorena. Bom dia, senhor presidente. Peço permissão para falar sentada. Bom dia, meus colegas vereadores aqui presentes, a plateia que nos assiste aí também através das redes sociais. Eu só vou fazer um breve comentário sobre os dois requerimentos. Aliás, um requerimento e um projeto de lei que eu protocolei nesta casa. Acredito que todos já estão cientes do conteúdo. São conteúdos de extrema importância para a nossa sociedade. Um diz respeito às mães atípicas e o outro em relação à iluminação de duas ruas especificamente, mas que aqui também se estende a toda a cidade, porque a Secretaria de Infraestrutura pode fazer um estudo, um acompanhamento em toda a cidade e ver as ruas que têm a necessidade de uma iluminação mais adequada, né, mais apropriada, e eu conto com o apoio de todos vocês, dos nobres. Também posso até formalizar através de um requerimento, mas eu peço o senhor presidente, se puder, aqui oficializar a Secretaria de Educação, mandar um ofício para que mande para todos nós uma relação dos alunos atualmente matriculados na rede municipal, pode mandar até para unidade escolar, crianças que têm TEA, autismo, tem ansiedade, depressão, outros transtornos ou condições que demandam acompanhamento educacional especializado, se esses estudantes recebem acompanhamento pedagógico especializado, apoio profissional, quantos profissionais especializados, dentre eles psicólogos, psicopedagogos, mediadores, cuidadores ou profissionais de apoio, existe atualmente na rede municipal para atender esses alunos, porque isso aqui já até complementa o outro projeto, que é em relação ao apoio às mães atípicas de nossa querida cidade,
que com certeza vai ser de suma importância para todas elas, ter esse apoio do poder, tanto executivo quanto legislativo, e eu, enquanto vereadora, enquanto mãe, também apoio e sei da necessidade tanto dos alunos quanto das mães e a preocupação dessas mães quanto ao acompanhamento dos seus filhos nessas unidades. Até também dos próprios profissionais que são os professores. Já tive em algumas escolas e eu vi como que é o cuidado, a atenção desses professores com esses alunos, porque a maioria já são laudados, já tem um diagnóstico, outros já estão sendo acompanhados para ver qual o problema que tem, se é TEA, se é só algum outro tipo de transtorno, mas estão sendo acompanhados, mas não tem laudos. Então é importante a gente ter esse conhecimento para que o próprio Poder Executivo, através da assistência social, da Secretaria de Educação, possa promover alguns trabalhos voltados para essas mães, esses alunos, e a gente também poder acompanhar de perto o seu desempenho e acompanhamento também escolar, tá bom? Então, se for necessário formalizar, formalize, mas se Vossa Excelência puder encaminhar esse ofício, que tem esse poder para isso, né? E o outro é em relação aos ônibus escolares, né? A gente recebeu algumas denúncias, algumas cobranças para que a gente pudéssemos trazer aqui para a Câmara, e é importante olhar todos os ônibus, ver quais os que precisam ser consertados, porque assim, é inadmissível, é admissível, na verdade, os alunos perderem um dia de aula, né? E nem é também, porque esses ônibus têm que ter sempre um acompanhamento e têm que ser consertados a tempo para que os alunos não sejam prejudicados. E ter esse retorno aos pais, aos professores e a nós também, que somos cobrados diariamente, porque somos vereadores, nós estamos vereadores 24 horas por dia. Né? Então, assim, é importante consertar, é importante dar esse retorno, esses alunos não podem ficar sem aulas, são prejudicados, porque a gente sabe que existe feriado, existe tanta coisa aí, e o importante para os alunos terem um desempenho forte é estar na aula, tá certo? Então, assim, que sejam providenciados e com urgência, porque a educação e saúde, ela clama, é algo assim especial. E o outro, para concluir, direciono a Deusiane, vereadora Deusiane, apesar de não ter sido formalizado, mas eu espero que seja formalizado também, e até lhe agradeço pela atenção e por sempre levar nossos requerimentos, né, nossas indagações às secretarias ou Poder Executivo. Em relação à nossa ida de praticamente todos os vereadores na Secretaria de Educação, a respeito da transferência da creche para um local mais apropriado, né? E que aí foi sugerido esse espaço aqui próximo da assistência social, onde está funcionando a assistência social. A escola, houve uma reforma, né? Porque agora com essa mudança, gente, é por isso que é bom ter um prédio próprio logo para que a gente possa estar consciente, é tanta mudança. Então, assim, houve a reforma, a pintura está bonita, cores lindas, traz, assim, uma imagem mesmo escolar. A Hugo Guimarães está muito bonita, porque a minha filha estuda lá, a Lorezinha, e eu acompanho, sempre que possível eu vou deixar ela. Participei de uma reunião com os professores, educadores, todos que fazem parte da Guimarães estão de parabéns pelo acolhimento, pela profissionalidade, pelo conhecimento, pela capacidade de cada uma delas. Um abraço também especial para a Josefina, que ela fala assim, com um olhar de amor pela profissão que tem e se estende a todas as outras de lá. Então, assim, que Deus abençoe, a escola está bonita e eu sempre vou continuar cobrando ar-condicionado. Eu espero que seja solucionado isso para o município, para colocar ar-condicionado em todas as escolas públicas. E trazer, e a gente merece um respeito e uma atenção desse retorno. Eu acredito que tem mais de 20 dias essa cobrança, não é nem cobrança, né? Essa sugestão, e não veio a resposta de lá, né? Nem da Secretaria de Educação, nem do Poder Executivo. Eu acredito assim, como foi dito lá, é a questão de apoio, é o Poder Legislativo com o Executivo. A gente está atendendo a demanda de várias mães, como também de vários profissionais dessa escola. Não foi algo criado da minha cabeça ou da cabeça da vereadora Carmélia ou da vereadora Tânia, do Renan, não foi. Foi das próprias pessoas que nos cobram, porque eu só trago algo mesmo mais com precisão quando eu sou cobrada. Se o povo está quieto, se o povo está com a boca calada, então é porque está tudo ok.
Mas algo que traz uma insegurança, ou que traz uma revolta, ou que a pessoa não está satisfeita, tem que falar. E nós, enquanto vereadores, representantes do povo, temos que trazer essas demandas para o local correto, que é a Câmara. Né? Então, assim, eu espero que a gente tenha um retorno. E eu fui lá que se pintou é porque não tem iniciativa nenhuma ou não pensa em fazer essa transferência da creche, que eu acho algo muito prejudicial às crianças, porque é o local do ambiente, não é a questão da reforma, são as salas que são pequenas, é a questão que não tem ar lá circulando, então acredito que é algo essencial. Tá bom? Então fica aqui, são essas pautas que eu trago hoje, agradeço pela atenção, que Deus nos abençoe, e é isso, muito obrigada. De acordo com a inscrição, a palavra está com o vereador Carmelo. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, mesa diretora. Eu quero só dizer que eu estou de acordo, vereadora Evalina, com o seu projeto de lei número 1/2026. Espero que todos estejam de acordo, que ele seja aprovado e que seja colocado em prática, né? Que é o mais importante, aprovar, mas que depois também seja colocado em prática. Quero também dizer que estou de acordo com o requerimento 01/2026, e acrescentar assim, que a Secretaria de Infraestrutura possa realmente fazer um levantamento em toda a cidade, porque não é só a rua Luiz Polônio, nem é também só a rua Nova 1. A gente sabe que as ruas, tem várias ruas que estão precisando fazer esse levantamento e repor essa iluminação. Então, deixo aqui também meu apoio ao seu requerimento e também essa solicitação, e agradecer ao público de casa que nos assiste, né? E a todos os funcionários da casa. Muito obrigada. De acordo com a inscrição, a palavra está com a vereadora Tânia. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, meu bom dia. Eu peço permissão para falar sentada, senhor presidente. As minhas demandas são praticamente o que a vereadora Lorena falou, né? Eu faço as minhas suas palavras, tenho meu apoio no seu requerimento, é louvável. E também eu quero aqui questionar a questão dos ônibus, vereadora. Na região da Sussuapara hoje está com 8 dias, e todos os dias os alunos se arrumam, esperam 8 dias. Hoje está fazendo 8 dias. A última vez que o ônibus passou lá foi na sexta-feira. Eles não têm nenhum comunicado porque o ônibus não está indo. Os pais arrumam as crianças, ficam lá esperando, até a hora que vê que não vai passar, e a criança fica sem ir para a escola. Então, isso são problemas que, diante do... Assim, teve um prazo muito grande, o período de férias, quase 3 meses. Então, as aulas só iniciaram, a gente já viu um problema dessa magnitude, né? Então, não era para acontecer uma coisa dessa. Até porque eu estava vendo agora, no extrato de contrato de adesão aí, de contratação de veículos, está avaliado mais de R$1,5 milhão. Então, se tem tudo isso, se pode ser feito, onde não pode ir, que mande um carro que seja adequado para trazer as crianças, não é muita criança, então dava para resolver a situação enquanto ônibus. O que não dá para admitir é essas crianças passar uma semana sem aula, já que a gente vê que as aulas já começaram bem atrasadas, né? E que termina prejudicando. E eu, assim, como eu sempre falo aqui, o fato da gente cobrar aqui, não é o vereador ser antipático, não, gente. A gente cobra porque é nosso papel, é nosso dever como vereador. E eu confesso aos senhores que eu me sinto gratificada quando alguém vem, através, ter aquela confiança de chegar até a mim e pedir que eu cobre isso na casa, que eu cobre na secretaria, que eu cobre junto com o Poder Executivo, que isso é sinal de credibilidade que as pessoas têm comigo. E eu me sinto muito honrada nesse sentido. Em relação à situação da creche, a gente se sente assim até mal na situação aqui. Foram 7 vereadores, tivemos uma reunião bem produtiva. A gente achava que ia ser bem produtiva, né, com a secretária, e não tivemos nenhuma resposta. A resposta foi o que você falou, né? A gente viu uma reforma da creche, se está reformando é porque não vai ser transferido. E outra coisa, na reunião, ninguém nunca falou em relação a pinturas, é o espaço que não tem como funcionar a creche. Está lá, todo
pintadinha, bonitinha, mas continua sendo uma casa. Não mudou para uma creche. Infelizmente, essa é a realidade. Os pais gostaram, ficaram ansiosos, achando que ia dar certo, né? Mas a resposta que nós tivemos foi essa. Já alguns pais, professores me procuraram e eu disse, não, até o presente momento, a resposta que eu tenho é a pintura aí, que a gente viu que foi realizada essa pintura. Então é o seguinte, eu acho que a gente tinha aqui, assim, pelo menos uma forma de respeito, falar para os vereadores, até para a gente poder transmitir aos pais, aos professores, o motivo, entendeu? Por que não vai ser transferido e tudo. É aquela questão. Ninguém está aqui querendo que seja feito nenhum destaque de aluguel. Não, é uma transferência. Bota a creche para um lugar adequado, bota algo lá para funcionar também que seja adequado, que se adequa ao local. É só isso. Ninguém está aqui querendo prejudicar ninguém. O nosso único objetivo, que eu acredito que não só eu, como dos outros vereadores, é viabilizar a situação da creche. As crianças terem um espaço para ter uma recreação, que a gente sabe que são crianças de 2 e 3 anos, ficam dentro de uma sala de aula 3 horas porque não tem um espaço adequado para eles brincarem. Então, tudo isso a gente pesou na balança antes de fazer essa reunião. E a gente, tudo isso, nós, vereadores, 7 vereadores que estiveram presentes, foi debatido juntamente com a Secretaria de Educação. Mas, infelizmente, a resposta que nós tivemos foi dessa forma que a vereadora falou. Então, eu espero, vereadora Delziane, que a situação do ônibus, parece que não é só na região da Sussuapara, mas eu estou falando da região da Sussuapara, porque foi de lá que eu recebi a demanda, né? E que seja providenciado o mais rápido possível, porque esses alunos não podem ficar perdendo aula. São alunos que precisam vir para a escola e que estão sendo prejudicados, né? Porque 8 dias, hoje, quer dizer, sexta-feira passou, essa semana hoje está 5 dias de aula, as crianças sem vir para a escola. E você, como professora, né, a gente sabe que isso prejudica muito o aluno, né, no aprendizado dele. Então, essas são minhas palavras e meu muito obrigado. De acordo com a inscrição, a palavra para o vereador. Bom dia a todos, mesa diretora, colegas vereadores e plateia que nos assiste. Estou a favor do requerimento da vereadora Evalena, é muito bom. E eu gostaria que o secretário de Infraestrutura ele tivesse uma disponibilidade para dar uma volta na cidade, depois das 6 horas, que é as horas que a reunião está sendo, para ver as falhas, porque a Lorena citou pontos de ruas, mas aqui tem muitas ruas que estão com falta de iluminação. Então seria bom se ele tivesse essa disponibilidade, porque é fora do horário, mas quando a gente trabalha em certas áreas, a gente tem que disponibilizar horas. Então, e mais, mãe de alunos me procuraram também dessa forma, para reclamar sobre falta de transporte. E eu fico até envergonhado, porque eles nos procuram achando que a gente tem poder expulso para forçar. E nós não temos, a gente pede, usa o poder, mas a gente não está sendo acatado o que a gente está pedindo. Porque os ônibus, eu já falei até para o próprio gestor, o prefeito, que tem que ter mecânico disponível no nosso município, porque o carro quebra hoje, o mecânico está para ir socorrer e arrumar para trabalhar, porque essa falha está muito grande sobre falta de aluno presencial na escola por falta de transporte. Quando foi questionado com a secretária de Educação, foi uma das temas que eu bati, que ela me disse que estava recebendo mérito pela educação, mas por informação errada, porque como o aluno perde aula 5, 6 dias e ele está sendo informado que está presencial, porque se essa falha for informada, já não vai receber mérito por isso. Então, é uma questão que é até vergonhoso para nós, vereadores, que eles acham que nós temos o poder para forçar e nós não temos. Eu peço que o prefeito olhe mais por esse lado, para evitar mais essas questões sobre a gente. E eu deixo aqui um pedido para a vereadora Delziane que fale para contratar um mecânico
para resolver esses problemas, porque alguns não dá para resolver aqui, mas se tiver um mecânico presente, dá para resolver muitos problemas, porque motorista que acha que é entendido na mecânica e vai malinar, só faz aumentar o problema. Aqui não tem mecânico, não tem. E pode as pessoas que têm um pouco de conhecimento na área para, pelo menos, saber relatar o problema para o mecânico que vem de fora sem saber de nada. Aí o carro já está malinado, fica difícil para resolver. Então, eu peço que contrate um profissional que tem muitos aí à disposição, contrate para resolver os problemas do município, porque o carro quebra hoje, se arrumar amanhã, tem como a gente ver que o carro não foi pelo problema, mas está resolvendo. Agora, dessa forma, perder esse tanto de dia de aula aí não é admissível. Os pais não sabem, não podem informar nada dos pais. Não está. Essas são minhas palavras e meu muito obrigado. De acordo com as inscrições, encerrado aqui os pedidos, mas como está sendo discutida algumas matérias, eu abro a palavra aos alguns dos companheiros que desejaram a palavra. Vereador Bom dia a todos, cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores. Quero só me dirigir à vereadora Lorena, que estou de acordo com o projeto e com o requerimento. E reforçar aqui o que o Arthur falou, eu teria até pensado aqui, a questão da iluminação pública, eu creio e acredito que não seja só nessas ruas que a vereadora Lorena mencionou aqui no requerimento. E eu tinha até pensado aqui que é uma ideia muito boa, o secretário de Infraestrutura, Flavinho, andar nas ruas à noite. Eu sei que não é o horário de trabalho dele, mas também eu sei que não é uma coisa impossível de se fazer. Andar, ver as ruas que estão com falta de iluminação pública, porque é uma cidade pequena. Então a iluminação pública, eu creio e tenho certeza que é uma coisa de grande utilidade para uma cidade dessa. E é uma coisa, um problema que não é um problema difícil de se resolver, é um problema simples e fácil, basta querer. Essas são minhas palavras, muito obrigado. Vereador Deusane. Bom dia a todos, colegas vereadores e público que nos assiste. Em relação ao projeto da vereadora Lorena e ao requerimento do Sul de acordo, é bem viável para a nossa cidade. E assim, eu tenho uma das respostas que você fez ao senhor presidente, né, sobre a relação dos alunos ativos. Essa relação está sendo concluída, eu acredito que já foi pedido lá no Guimarães, né, como na Secretaria de outras escolas, mas ainda não tem, alguns por falta de laudo e alguns porque precisa ser chamada a família na escola para estar conversando e repassando algumas informações sobre o aluno, né? E aí, com relação à falta de aula por conta desses ônibus, eu como professora, a gente sente muito mesmo, alunos sendo prejudicados. Não foi feito ainda nenhum comunicado, a gente espera, enquanto professor, enquanto escola, enquanto família, porque fica muito difícil você colocar falta na criança e aí a falta vem também prejudicando a sua família ou em alguma informação da assistência social, né, que prejudica os pais e os alunos. Assim como a falta para a escola prejudica o conhecimento. Enquanto alguns estão tendo todo o material em todas as aulas, outros estão sendo prejudicados. Então, eu espero que seja feito esse comunicado e eu tenho meu apoio às famílias e os alunos. Muito obrigada. Senhora, o vereador Cristiano. Vereador Cristiano. Bom dia a todos. Só quero deixar aqui meu apoio ao requerimento da vereadora Lorena e pedir aos vereadores também que nós fizemos uma visita ali à Secretaria de Educação. Infelizmente não tivemos dado resposta, né? Mas que nós podemos dar continuidade, depois da sessão, nós visitá-lo no órgão, porque nós estamos exercendo nosso trabalho. Sim. Aí, a partir do momento que a gente marca o dia aqui, depois da sessão, a gente vai em outro
manda um ofício para o secretário, se for possível, se não for, pode fiscalizar o prédio, fiscalizar o ônibus. Então, deixa aqui o apoio ao projeto da vereadora. São só essas palavras. Muito obrigado. Tenho uma resposta mais verbal, não foi nada oficializado sobre a visita que foi feita na secretaria, né? Aquele prédio foi doado para o governo, né, onde foi pedida essa transferência da creche para o prédio que foi reformado. Como ele foi doado para o governo Viva Procon, ele não pode haver essa transferência, ele já foi doado e está só esperando a visita, o governo vir ou o secretário vir para fazer essa inauguração do Viva Procon aqui na cidade. Então lá fica, acho que quase impossível, é inviável, sei lá, a possibilidade seria ou a reforma ou um outro prédio que poderia ser feito uma visita e ver se poderia funcionar a creche, mas por enquanto. Mas eles deram essa como é que se diz o nome? Essa opção de algum outro lugar? Não foi dado. O que foi falado é que eles estão em observação de outros prédios para poder ver essa viabilidade. A questão da reforma também, ele já deu alguma resposta? Qual reforma? A continuação do prédio, da escola mesmo, da construção. Da creche, né? Sim, eles vão continuar de acordo com as verbas entrando, eles vão fazer a continuação. Não tem datas, não tem datas. Assim, pelo que a vereadora falou aí, foi um prédio que foi doado, mas assim, no meu conhecimento, a Câmara tinha que ter conhecimento disso, né? Vai ceder o prédio do município do Estado e a Câmara, eu acho que tinha que ter todo um processo, passar por essa casa, né? Não, porque foi feita uma reforma, gente, porque você pinta uma casa de outro, não dá direito você ser dono dela, não. Essa resposta para mim, isso aí é uma coisa infundada, que sinceramente, é uma coisa que a gente escuta, porque a gente tem ouvido para ouvir, mas eu não levo em consideração isso aí não, até porque um prédio do município para ser cedido por outra coisa, ele precisa da autorização da Câmara, pelo menos no meu conhecimento, no meu entendimento precisa, e não passou nada aqui para esta casa. Não, a minha pergunta era essa mesma da vereadora Tânia, se já havia passado pela casa também esse projeto. A minha pergunta era essa. E também eu quero reportar aqui a fala do vereador Cristiano, muito importante, que a gente deve realmente visitar as secretarias, né, e participar mais da gestão e fazer o nosso trabalho. Muito bem-vindo a fala dele, mas também eu quero dizer que antes disso a gente deve sempre oficializar, né, notificar a secretaria de que vamos na próxima semana fazer uma visita e tal, qualquer órgão que outro poder vá visitar, a gente tem que oficializar, porque eu até comentei com meus colegas lá em São Luís, aquela visita que a gente fez, faltou o vereador Renan, que não estava presente no dia, né? O presidente, que também nem sabia da situação, eu fiquei sabendo aqui na hora da saída, né? Nem sabia assim do que se tratava. E aí, por ocasião, no sábado passado, eu tive conversando com a secretária e ela me falou, né, que lá na secretaria foi surpresa para todo mundo, ninguém sabia que a gente ia lá, né? Mas que nós fomos muito bem recebidos. Eu disse para ela que ela não precisava se preocupar, porque ela foi muito atenciosa, foi muito bem recebida, respondeu todas as perguntas que ela fizeram, né? Mas que depois houve um questionamento dentro da própria secretaria de que, por que a Carmélia não avisou, por que a Carmélia não disse para a tia que vinha para cá, não sei o que e tal. E eu disse para ela, mulher, foi surpresa daquela situação, para mim também foi uma surpresa. Então, que isso não volte a acontecer, que a gente, quando formos realmente fazer uma visita, que a gente sente entre si, é muito importante a presença do presidente, né, que ele não teve presente naquele dia, e que a gente possa, a Câmara pode sim fazer um ofício, nós vamos fazer uma visita, tal dia e tal, então assim, isso é muito importante, porque é um poder que vai visitar um outro poder, né, um outro órgão. Então isso que não volte a acontecer, não é? Então é isso, são minhas palavras e muito obrigada. Se a gente for atendido pelo
pelo secretário, ele tem que mandar ofício. Agora, fiscalizar o crédito não precisa de ofício. Não. É só continuando, senhor presidente. Até porque quando o fiscal não chega, ele não avisa, não. Porque se quer pegar, como está. Exatamente. Mas nós não fomos. Mas nós naquele dia não fomos lá fiscalizar nada. Nós fomos fazer uma visita ao secretário. Então a gente tem que fiscalizar. Então, assim, toda vez que nós, vereadores, formos visitar um secretário para tratar de um assunto, a gente tem que oficializar. Agora, quando nós formos visitar um órgão para fazer uma fiscalização, a gente chega e pronto, porque a gente tem o poder para isso. Muito obrigada. Era só continuar aqui, senhor presidente, posso? Só para concluir, parabenizar aqui a fala do vereador Cristiano, é isso mesmo. E o bom é que traz mais segurança na sociedade quando vê uma casa legislativa que tem voz, que todos os vereadores têm sua opinião, dá suas sugestões, dá o apoio a outro vereador, que eu estou vendo isso, eu estou vendo uma casa mais participativa, e é isso que a sociedade precisa, até para poder se familiarizar com a real obrigação nossa. Porque às vezes o eleitor ou o cidadão, ele tem, não, o vereador tem que dar uma assistência aqui na cidade, ajudar com isso ou aquilo. Não, nosso trabalho também é esse, é fiscalizar, é trazer requerimentos, sugestões para o Poder Executivo, ajudar o Poder Executivo na administração da nossa cidade, para trazer melhorias de vida para todos nós, inclusive porque a gente reside, mora aqui. Então é isso, parabenizar a casa, parabenizar o senhor presidente também pela sensibilidade também de nos ouvir, de nos dar oportunidade de fala, parabenizar aqui as nossas mulheres fortes, destemidas aqui nesta casa, porque a gente tem que ter voz, e a gente já lutou tanto para ter voz, que a gente tem que manter isso e conquistar ainda mais o nosso espaço de sermos ouvidas, entendeu? Então é isso, parabenizar a nossa Câmara, tá? Show de bola! Se o presidente me permitir, só uma fala novamente. Eu estava até aqui conversando com o vereador Renan, antes de iniciar a sessão, de que eu vejo a Câmara mais participativa, não é? E isso é muito bom, porque a sociedade ela precisa nos ver com outros olhos, ela precisa ver e ver realmente o que está acontecendo, que a gente está fazendo alguma coisa pelo povo, não é? Porque nós somos vereadores, nós estamos vereadores, e é nós que enfrentamos o dia a dia da população. Então, assim, nós é que estamos batendo na porta do eleitor, né, e também ele chega até a nossa, trazendo as demandas. Aí, eu tive aqui uma ideia, passei aqui para o vereador Renan, e queria também passar para vocês na situação de que, quem sabe lá na frente, né, o presidente ainda esse ano poderia até contratar um assessor de comunicação que ele pudesse nos servir aqui na casa, né? Tirar fotos, fazer vídeos, colocar na mídia, porque a gente precisa fazer isso. Não adianta que hoje a gente vive através da mídia. Eu sei que a gente tem que trabalhar, mas a sociedade precisa nos ver com outros olhos. Acompanha pelo celular. Então, sim, eu sei que a casa não tem recurso suficiente, mas que pode ser estudada. Nós podemos lançar aqui e colocar um projeto, né, de lei que possa contratar um assessor de comunicação para que ele possa fazer um trabalho para nós todos, não só da mesa diretora, mas de todos os vereadores. E porque assim, nós não podemos pagar uma pessoa, a gente até quer. Se o nosso salário fosse possível, cada um tinha um, não é? Mas se a casa puder, a gente deixa aqui, quem sabe lá na frente a gente possa elaborar um projeto e essa sugestão incluir, né, na estrutura administrativa da casa, tanto um assessor de comunicação, como lá na frente, quando nós ganharmos o carro que vem aí, também um motorista para casa. A gente pode pegar e já ir colocando esses projetos para, se for o caso, aprovado. Meu muito obrigada. Encerradas as discussões do plenário, quero me dirigir à vereadora Lorena, sobre duas matérias que se encontram na casa, ainda sem apresentada, não votada e nem passada ainda, vereadora, a ordem do dia. Pela essa discussão que a gente vem tendo, né, do Tribunal de Contas, do ofício, e como é uma matéria que manda que a gente, né, de pauta, na ordem do dia, ela fique única, então hoje nós estamos com ela na ordem do dia, já para esse assunto
discussão e também na próxima sessão já estará em ordem do dia seus requerimentos. Em relação aos comentários da sessão de hoje, é bom de espaço para todo mundo. E assim, o bom é isso, que cada vereador sinta vontade para fazer aquilo que é o seu papel, né? Reclamar, discutir, fiscalizar. É estranho assim essa questão das aulas, né? Porque assim, um dia, 2 dias, é lógico que tudo são acidentes, são alguns reparos, vai acontecer. Agora, o que é estranho, 8 dias é muito estranho. Então, eu vejo até o nosso prefeito em compromisso, o cara aqui. Compromisso, que não há dúvida, né? Ele vem se mostrando um bom administrador. Mas é estranho esse negócio de 8 dias sem aula, nada justifica. Passaram sexta-feira. Então, assim, eu falando da minha rota ali, eu acompanho, vejo, está normal, não vi nada, mas é estranho isso aqui. A questão de iluminações também é o que vocês citaram aí. O secretário, eu sei que às vezes, como falou o vereador, não, fora de expediente não tem nenhuma obrigação, mas também a cidade é pequena, não custa nada se observar algum detalhe como esse, né? E em relação à creche, né, que foi fala, essa questão da mudança e tudo, eu vi aquelas estreitas, né, que era naquele dia, logo que eu cheguei em casa, a muitas já me mandaram se preocupar. E aí, rivaram isso aí, não sabia disso, não. É muito estranho, é por isso, que é o certo que a vereadora Carmela citou. Tem que ser oficializado, né? Por quê? Porque se eu não participar, eu não quis ir, mas eu estava sabendo. Outra coisa, o secretário não vai negar a receber porque ele foi comunicado. Assim, ela hoje deu o direito de não dar uma resposta, porque também ela não foi citada para aquilo ali. Porque o certo de oficializado é justamente para a gente obter o direito de ter aquela resposta, né? E aí hoje nós podíamos cobrar dela, através da casa, o compromisso que ela fez com a bancada de vereador que teve naquela casa. Então é por isso que as coisas têm que ser oficializadas. Então assim, isso realmente faz com que o poder e o povo participem. A questão do assessor, vereador, acho que não vai, vou conversar agora mesmo com a doutoria, o que se pode fazer. E com certeza, nós já vamos ter alguns aumentos de repasse, provavelmente vai mudar alguma coisa. Já começou a contratar um assessor para acompanhar os trabalhos, julgar. E acho que ainda porque eu não vejo que é um valor tão elevado que eu não posso fazer. Né? Então, assim, encerrado o grande expediente, nesse momento eu vou abrir a ordem do dia. Nós estamos com a 4ª discussão, já está tudo pronto, o parecer da comissão já aprovado aqui pela sua existência. E abre a discussão e logo em seguida nós já vamos começar a votação do ofício do Tribunal de Contas, que encaminha as contas do exercício 2021 do prefeito dos Altos ali. Nesse momento está aberta a discussão. Como todo mundo já conhece o processo, já foi repassado todos a defesa, nós vamos começar a votação. Os procedimentos são os mesmos da votação passada. A votação é nominal. Eu vou, para não haver nada estranho, eu vou fazer mesmo, intercalar a votação na bancada, né? E a última mesa vota. E daí, peço ao secretário que vá fazendo anotações de votos, né? Que são votos nominais, um voto em cada vereador. Então, assim, nesse momento, o voto é aquele mesmo sentido, né? O vereador que tiver de acordo com o parecer do tribunal, ele vota dizendo que está de acordo com o parecer do tribunal. O que tiver contra o parecer do tribunal, vai dizer que está contra o parecer do tribunal. Ou abster, alguma coisa assim. Porque assim o voto fica mais prático e o voto mais conhecido. Né? Todos sabem que esse parecer é favorável, né? As prestações de conta, a aprovação, e continua aquele mesmo procedimento. O procedimento é o mesmo. São 2 terços para derribar qualquer parecer, tanto faz vice-versa a favor ou não. Então, vamos começar a votação. Vereador Arthur, como vota parecer do Tribunal de Contas? Favor ou parecer? A favor do parecer do tribunal. Vereadora Lorena.
Bom dia, senhor presidente. A gente recebeu tanto pelo celular, através do WhatsApp, quanto também aqui já impresso. Eu já tinha dado uma breve leitura, dei uma breve leitura também quando cheguei aqui e analisei como o projeto, aliás, o parecer, ele não veio aprovado, assim, com ressalvas. Eu gosto sempre, sim, de decidir, de dar um voto sim ou não, mas para não ter nenhum problema em relação ao que se foi falado, porque se tem ressalvas é porque houve algo que não foi definido, né? Algo que não foi regularizado, ou seja, formal, ou por meio. Então, assim, eu vou abster o meu voto. Quero comentar também o plenário que, de acordo com o nosso regimento, todos os vereadores têm 3 minutos, né, para dar seu voto. Justificando, como acabou de fazer o vereador Lora. Vereador Renan. Eu estou a favor do parecer do exercício 2021. Vereadora Tânia. Vou fazer minhas palavras da vereadora Lorena. Eu tenho uma coisa hoje comigo assim, já cheguei a votar nessa casa, prestação de conta, aprovadas com ressalva, mas hoje assim, eu tenho isso comigo hoje, não sei amanhã, posso até mudar meu pensamento, de votar uma projeção, ou contra ou a favor, se ela realmente estiver aprovada ou reprovada. Então aqui foi aprovada com ressalvas, sinal que tem algo que não deu para a gente saber direito, pelo parecer, qual foram as irregularidades, então eu vou também abster o meu voto. Vereador Renan. Não, vereador Carmela. Bom dia novamente. Eu lembro que em outubro, né, eu recebi esse dossiê. De lá para cá eu tenho feito uma leitura, concluí a leitura. Essa semana, acho que foi segunda-feira, né, Maria? Eu vim aqui e peguei já o parecer também da defesa, fiz uma leitura e, assim, eu quero dizer que em 2021 a gente estava vivendo um momento muito difícil na nossa vida, foi a Covid-19, da qual todos os municípios, o Brasil, o mundo sofreu, né, durante a pandemia. E aí a gente tem que ter um cuidado. Em tudo na vida a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu quero dizer que hoje eu sou a favor da decisão do Tribunal de Contas. Eu voto pela aprovação das contas do exercício financeiro 2021 do município de Sucupira do Riachão. O voto está com a vereadora Josiane. Vereadora Cristiano. Bom dia a todos. Eu voto a favor do parecer do tribunal. O voto está com a vereadora Josiane. Bom dia a todos. Meu voto é a favor do parecer do tribunal. Bom, como todos os senhores sabem, eu também tenho direito a voto nessa matéria e vou votar de acordo com 2 procedimentos. Né? Primeiro, porque a bancada e o integro, todo mundo acompanhou a mesma intenção de voto. Né? Então, vou votar acompanhando a minha bancada, em favor do parecer do tribunal. E o outro motivo é esse, né? Em favor também do tribunal, do senhor vereador Carmela, que já é favorável à aprovação e que também foi um ano muito complicado para todo o país, não foi só o caso do Riachão. Então, meu voto também é a favor de acordo com o voto do tribunal. Bom, não havendo mais nada a tratar, encerra aqui a ordem do dia. E nesse momento, declaro encerrada a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sucupira do Riachão do ano de 2026, dia 20 de março do ano de 2026. Mais uma vez, muito obrigado.